Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Alegras Café Cast, o podcast do Alegras Café. E esse programa tem sempre o objetivo de levar até você a energia de sentar com uma pessoa especial para bater um papo. E essa experiência eu sempre digo que equivale a ler um livro. E o livro que nós vamos abrir hoje é de uma pessoa muito especial e muito querida para mim. Nós vamos desenrolar um papo sobre neuroarquitetura. Já ouviu falar? Então fica ligado que a conversa hoje vai ser boa. Seja bem-vinda, Thalita Chioveto? Chioveto. Thalita Chioveto. A Thalita Chioveto é neuroarquiteta e veio falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante para quem não conhece entender um pouquinho mais do poder que tem a energia integrativa na arquitetura. Se apresente então um pouquinho para a gente, Thali. Obrigada pelo convite, poder participar aqui, tá? Essa tarde deliciosa tomando um café aqui no Alegras Café. Neuroarquitetura é um tema que vem sendo abordado recentemente, né? Aqui no Brasil. São estudos que veio, aliás, de um médico, mas já eu vou contar sobre isso, explicando direitinho. Primeiro eu queria mesmo sintonizar, né? Queria pedir para a gente poder absorver o máximo que a gente puder desse papo, que isso possa chegar na vida de todo mundo que parou esse momentinho, né, para escutar e analisar, se analisar e analisar dentro da sua casa, né. Então eu vou pedir só pra gente sintonizar um pouquinho, né, nós aqui, com quem tá vendo, respirar fundo, fechar os olhos, para que esse momento possa ser de absorção de toda a expansão de consciência que a gente vai ter, né, com esse papo tão gostoso. Então, respira, vamos aterrar, viver o momento presente. E eu já peço até para que você, Marcel, cada um que estiver acompanhando, já imaginar e perceber o espaço que está, né? Essa percepção interna e aqui no ambiente. Momento presente. Vamos abrir o olho, voltar. Nossa, que importante, né? Alinhados. Que importante essa conexão. Sim. É a conexão de si com o espaço, né? Eu acho que para falar de neuroarquitetura, a gente primeiro precisa realmente ter essa sincronia, né, com quem está e a percepção interna com o externo. Então já começa explicando por que isso é importante. Primeiro eu vou trazer a questão neuroarquitetura, né? Quando eu trago esse tema, poucas pessoas conhecem. Então a neuroarquitetura ela está ligada totalmente à arquitetura com a neurociência. Né? Então a gente consegue absorver todo o espaço que a gente vive, independente de onde estiver, de acordo com a nossa percepção e sensação. Né? Então, como você disse, algo integrativo. Né? Então não é só o que está na moda, a tendência ou aquilo que você quer para o espaço. A gente consegue chegar em muitos outros níveis, né? Principalmente nessa percepção do interno com o externo, porque a arquitetura é só a sua extensão, da onde você está, da sua casa. Não, né? Pera aí que começou a bugar a minha mente. Não. Quando fala de arquitetura, eu tô olhando para um espaço externo, uma forma, podemos dizer, uma forma. E aí você está falando que isso tem uma conexão interna. Totalmente. E sabe quem descobriu isso? Foi um americano médico, porque ele trabalhava em hospitais e aí ele percebia o quanto aquele ambiente era frio, né?
E o quanto, quando ele colocava uma flor ou um objeto para um paciente, né, que ele sentia aquele local mais acolhedor, ele começava a perceber o quanto aquele paciente tinha uma resposta por aquele local. E ali ele começou a estudar com psicólogos, com neuros e com arquitetos para poder trazer uma solução onde a arquitetura pudesse ajudar a curar essas pessoas que estavam no hospital. E foi a partir daí, por um médico, que começou a fazer essa união com vários profissionais a fim de melhorar a vida do ser humano. Não só como uma arquitetura, né? Mas sim como ele totalmente integrado. Então explica melhor isso. Então quer dizer que o ambiente externo, ele vai interferir no caso do paciente ali, né? De acordo com como você movimenta o ambiente externo, isso vai interferir na parte interna? Sim. Nós moldamos o ambiente molda você. Então, existe isso numa escala micro, desde a sua sala, um cômodo da sua casa, até uma escala macro, que é a cidade onde vivemos, que todos somos um e tudo está integrado, né? A cidade faz parte da sua casa, faz parte de você. Então, você pode perceber que se você vai num café, por exemplo, como estamos hoje, né? A sensação que a gente tem quando a gente entra ou se porta nesse lugar é de uma maneira. Quando se vai a um lugar religioso, né? Você se porta de outra maneira. Ou num bar, né? Você não se comporta em todos esses ambientes por onde você frequenta de uma mesma maneira. Então isso reverbera muito, né? Aquilo que o ambiente pode te trazer. Então, dentro da sua casa, né? Às vezes você está lá todos os dias e você está com aquela... acostumado com aquilo que você vê e você não tem a percepção do que inconscientemente, cognitivamente isso está te afetando. E da mesma forma que você se alimenta, se nutre com o alimento, a sua visão, o seu visual, ele está te nutrindo também, de várias formas. Então, como que é, né, essa nutrição? Do que você está se alimentando, né, no visual da sua casa, da onde você vive? Então aí a gente começa a entrar nessa expansão de consciência, nessa percepção espacial, né? Da onde está você e o ambiente, como que é essa troca. E de repente, através disso, com consciência, você consegue ter hábitos de vida mais saudável, escolhas melhores para você. Então te abre assim, conscientemente, que é o mais importante, né? Te abre um leque de possibilidades daquilo que você pode fazer para melhorar. E às vezes, né? Obrigado. Sabemos da nossa procrastinação, obrigada, Adu. Sabemos como é difícil, né? Às vezes, o desafiador manter uma mudança, algo que a gente queira, né? Mas se a gente coloca isso dentro do nosso ambiente, dentro do nosso dia a dia, a mudança ela acaba sendo muito mais fácil. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um layout de uma casa, né? Então, se você, começando nesse micro... Só um minutinho, Thali. E aí, Du, o que você trouxe aqui pra gente? Esse é um chazinho laranja, nosso chá cromático da casa. Ah, muito bem. Laranja. E esse é o nosso cookie sem glúten de chocolate, 70% cacau. Legal. Então depois eu quero... Por favor, traz mais uma xicrinha que depois eu vou compartilhar um pouquinho com a Thali desse chazinho. Você ia dar um exemplo, né, Thali? Eu ia começar do micro, né? Como a gente começou a abordar, né? Do micro para o macro. Então, se a gente começar a analisar a casa, né? O ambiente que a gente vive, que eu acho que é onde a gente tem uma maior relação, né? De estar no seu íntimo, né? Então, todos o layout, o formato com que é desenhado, que está às disposições dos seus móveis, é aquilo que te referencia, né? Então, por exemplo, se você quer ter algum hábito, né, diferente, que é integrar pessoas, socializar as pessoas, não resolve nada você deixar o seu sofá de frente para uma televisão. Você não vai integrar. Você vai afastar, porque você vai estar conectado a uma tela e afastar as pessoas. Então é algo tão simples
que a gente já começa a ter uma linguagem diferente lá dentro. E é aí que a gente começa a mudar. Então, inconscientemente, você age conforme está o seu layout. Se você mudar, você vai acabar mudando e chegando mais próximo daquilo que você quer. Então, se eu quero integrar mais pessoas, então eu não vou colocar o meu sofá de frente para a televisão. Até posso ter, mas eu posso ter umas poltronas viradas uma para as outras. Eu posso ter um espaço que eu consiga fazer essa integração, porque automaticamente eu vou usar esse espaço. E eu vou integrar as pessoas. Tá, então calma aí. Deixa eu organizar. Isso também não é um pouco intuitivo? Se eu colocar umas poltronas, eu vou colocar ela numa disposição, né, intuitivamente, para receber uma pessoa na minha casa. Onde que a neuroarquitetura entra? E é isso que eu quero entender, né? Qual que é a função da neuroarquitetura? Quando eu sei que eu preciso ter essa avaliação profissional? Isso é intuitivo quando você tem essa consciência, mas quando você não tem e você não sabe como mudar, a partir daí você começa as mudanças. Por exemplo, uma alimentação mais saudável. Pessoas que querem emagrecer, que querem ter uma rotina mais saudável, uma alimentação mais saudável. O que é preciso? Elas têm que ter mais natureza na casa delas, tem que ter plantas, tem que ter as ervas. Isso vai ajudá-las, não só na questão da biofilia, que eu vou entrar nisso depois, que é importantíssimo a gente ter esse contato com a natureza, né? Mas na questão de você ter ali uma alimentação saudável, você está em contato com essa alimentação saudável e não só os embutidos. E aí eu vou te trazer para um outro cômodo que é a cozinha. Você não gosta de cozinhar. E aí de repente a sua cozinha é pequena. Então se o seu layout da cozinha é aberto, é expansivo, integra, você vai acabar ficando mais tempo na cozinha. Isso vai te influenciar e te ajudar a cozinhar mais. Então, é nesse sentido, porque quando você tem a consciência, é intuitivo, você consegue fazer. Mas se você não tem essa consciência, então um profissional vai lá, ele vai te estudar, que é o primeiro passo. Entender quem é você, como você funciona. Eu aproveito para utilizar de outras ferramentas, né, que é o Ayurveda, que tem as vertentes, eu já consigo olhar pelo biotipo da pessoa, um pouco da característica dela. Obrigado. Então eu utilizo outras técnicas, né, para fazer essa análise junto com o que eu vou conversar com essa pessoa. E aí a partir dali eu começo a entender aquilo que ela quer e aquilo que ela precisa, né? E aí a gente começa a desenhar algo em conjunto. Porque não sou eu, né? É o que a pessoa precisa e o que ela quer. Então, para isso, eu preciso me aprofundar dentro desse ser e dentro daquilo que ele espera, né? Porque também existem várias etapas aí, né? Quando a gente começa a ter consciência, a gente começa a integrar, né? Isso na nossa vida é um passo a passo. Então, a gente vai construindo esse caminho aos poucos. Então não é numa primeira reforma que eu já vou conseguir colocar tudo aquilo, porque a pessoa ainda não vai estar naquele lugar, né? Está em constante mudança e aprendizado. Então a gente vai vendo, vai pontuando e a partir daí vai trabalhando com um cômodo, depois vai trabalhando em outro cômodo e aí vai se expandindo, nem precisamente por uma reforma, né? Mas por mudar uma posição de móveis ou por criar algo novo dentro da sua casa ou mudar cores, né? Então, por assim a gente começa a permear. Ô Thales, se você fosse resumir a neuroarquitetura em um objetivo simples, qual que é o objetivo que esse trabalho quer levar para a pessoa que vai ou procurar uma reforma ou muitas vezes até vai começar do zero, vai construir uma casa? Qual que é o objetivo principal que você tem para alcançar essa pessoa? O objetivo eu acho que é uma troca, né, da cura. Eu acho que é você ter essa troca com esse espaço e que isso te faça ter hábitos melhores. Você conseguir ser abraçado naquilo que te falta de alguma forma, né? Eu acho que é esse
o principal... Não consegui entender exatamente como que é isso, essa troca, né? Não, porque eu tô pensando como cliente. Poxa, o que eu... insistindo até naquela coisa, mas não é intuitivo? De repente, como que o que eu preciso despertar em mim para começar a ter essa consciência? Porque de repente eu não tenho a consciência, mas eu acho que tá tudo bem. Né? Como que como que eu chego no seu trabalho? Primeiro é você querer, né? Querer experimentar, né? Querer sentir como que é essa relação de você com a sua casa, né? Como que é essa extensão? O que você emana e que você recebe dela, né? Então eu acho que o primeiro passo é querer viver isso. Agora em empresas, por exemplo, nas maiores empresas, inclusive eu fiz, né, uma especialização focada para o comercial. Então se visa muito a neuroarquitetura para ter espaços mais confortáveis para as pessoas produzirem mais, se sentirem melhores em casa, mas ali você já é inserido nesse ambiente, né? Então você é contratado e de repente você já está naquele lugar que tem todos os focos, né, para você se sentir melhor e produzir mais. Agora, na sua casa, você precisa querer, né? Querer se entender, se conhecer, querer melhorar, querer sentir aonde que você pode ter essa relação de cura com a tua casa, né? Então, uma relação de cura com a sua casa. Uma relação de cura. Eu vejo que a gente entra até, inclusive... muito na metafísica da casa, né? Com essa questão. A gente liga muito, permeia muito por esses ambientes, né? Com Feng Shui também, quem gosta, né? Tem um pouquinho que dá para você seguir. São várias vertentes, né? Que você consegue trabalhar ali dentro, porque o único objetivo é isso, é você se sentir abraçado no lugar onde você mora. Nossa, que lindo isso, né? E para isso você precisa ter técnicas, né? Então é uma iluminação que é preciso pensar, né? Não é qualquer lâmpada, não é qualquer luz, não é qualquer incidência luminosa. Então é preciso pensar na iluminação ideal para cada ambiente, para aquilo que é preciso para cada ambiente. É preciso pensar na iluminação natural principalmente. Nossa, agora eu tô começando a entender. Claro, né? Eu já converso com você há muito tempo sobre isso. E mesmo assim eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender o propósito, mas de uma forma um pouquinho mais ampla, eu começo a entender assim, né? Poxa, então não é simplesmente colocar uma lâmpada para iluminar. Não. A lâmpada, ela tem um propósito. Tem um propósito e tem a sua cor para esse propósito, né? Porque a gente tem vários tipos de lâmpadas. Tem aquela branca, azulada, tem a amarela, tem a neutra. Então, para cada ambiente, existe uma que é ideal, né? Não se dá para colocar a luz branca em Me dá tudo. exemplos disso, né? Que a princípio, poxa, a gente vai lá no mercado e compra uma lâmpada e tarraxa lá, tá aceso. Você está me dizendo que não, eu preciso saber escolher a lâmpada para a gente conseguir ser abraçado pelo ambiente. Eu gostei tanto disso, né? Forte, isso ficou forte para mim. A lâmpada branca, por exemplo, que normalmente a gente usa mais em banheiro, em cozinha, né? E principalmente em estação de trabalho e estudo, porque é uma lâmpada que ela é fria, a cor dela, branca mais, né, azulada, ela te desperta muito. Então esse tipo de iluminação não é adequado para você colocar numa sala, né, que é um lugar mais aconchegante, mais confortável, para você receber pessoas. Também não é uma lâmpada ideal para você colocar num quarto de bebê. Isso inconscientemente vai te despertar e não te relaxar, né? Então, a luz natural, ela já traz mais a luz do dia, né? Que é a hora que você está mais ativo. Então, existem ambientes que você pode colocar essa luz branca e amarelada, né? Naquele lugar mais aconchegante, como um quarto, né? Como uma luz de apoio para uma sala, para você ter, né? Em alguns momentos que você quiser um lugar mais aconchegante, uma luz mais baixa, aí você ligar ela. Então isso é um exemplo. A biofilia, que eu entrei nesse assunto
agora, é o principal fator, porque nós vivemos aqui, né, em uma grande cidade, longe da natureza, e como seres naturais, nós precisamos estar perto da natureza de alguma forma. E tanto que quando a gente pensa em descansar, quer fazer algo diferente, a gente sempre pensa em viajar. Então, o porquê você não tem isso na sua casa, né? E a biofilia não se trata só de ter plantas, não é só encher de planta a sua casa, mas é você trazer as cores da natureza para dentro da tua casa. Então é você ter alguma coisa na cor terracota que lembra a terra, que tenha o verde, as texturas, talvez pedras, aquilo que te faz, né, a cor da madeira, né, a cor do seu sofá, a cor... Então, dependendo das cores, você traz um pouco dessa biofilia, você traz a sua natureza para casa sem precisar ter planta. Ninguém precisa gostar de planta para ter biofilia em casa, porque tem gente que não gosta, né? Então a gente tem outros recursos para trabalhar isso, que é um fator principal, né? Porque você vai estar relacionado à natureza dentro do teu ambiente, aquilo vai te remeter à natureza. Aí, inconscientemente, né, neurologicamente, você vai se sentir no seu habitat natural. Olha, então por isso neuroarquitetura, porque entender a arquitetura de uma forma que o seu cérebro entenda que você está num habitat natural. Exatamente, integrando, né? Integrando tudo aquilo que o seu corpo e que as suas necessidades precisam. Por exemplo, você tem um idoso. Né? Idosos, eles precisam de um certo exercício, né, na casa, porque começa a parar de sair, se movimentar. Então existem projetos fora que eles fazem, inclusive, os acessos como rampa, assim, para que eles possam exercitar a subida, não tendo degrau, mas faz essa caminhada maior para permear dentro da casa, sabe? Para crianças, TDAH, né, tipo, para Alzheimer. Então, assim, para cada, inclusive, pessoas que precisam, e a neuroarquitetura, ela é importantíssima para poder auxiliar nisso, né? Crianças de 0 a 3 anos, né, depois até a adolescência. Isso, entra um pouquinho nisso, né, que qual que é as mudanças que elas, de acordo com a neuroarquitetura, elas favorecem nesse período, né, que a mãe acabou de ter um filho e tal. O que dá para mexer? Quais as dicas que você tem ou quais as orientações que você costuma passar com relação a isso? Nessa primeira infância, né, nessa primeira etapa, assim que chega o nenê, o que é mais preciso são menos informações possíveis, né? Porque a criança, ela tá atenta a tudo e aquilo estimula demais. Então o ideal é você ter um ambiente um pouco mais neutro, monocromático, porque essa criança acabou de chegar, né, de um lugar luz baixa, né? Chegou de um lugar escuro, tá tentando entender. Então o ideal é o menos possível de cores e informações. E aí depois que passa essa etapa, então a criança vai precisar ter mais estímulos, e aí a gente começa a colocar mais cores, mais formas, né? Formas orgânicas. E aí, a partir daí, né, você vai trabalhando conforme o perfil da criança. Então, se a criança é mais agitada, se ela é menos agitada, então aí a gente começa a permear em cores, formatos, tudo que é mais específico para aquela criança que já começou a criar uma personalidade. E assim para nós, né? Também. Então, como que funciona, né? Que a princípio você contratar um arquiteto uma vez na vida, né? E aí você está falando de uma necessidade de, às vezes, de ter uma mudança. Como que funciona esse trabalho? É um acompanhamento também, Thali? É um acompanhamento. Existe contratar o arquiteto para fazer uma reforma, e aí dentro dessa contratação da reforma, a gente pode trabalhar com a neuroarquitetura. Também existe uma forma de assessoria, né? Então existe a forma de você pedir uma assessoria para esse arquiteto olhar o seu ambiente, né? Fazer uma análise e aí te dar as dicas para ver o que você pode fazer. Então existem essas duas formas, né? Você pode fazer uma repaginação também, que você contrata o arquiteto, faz um desenho, repagina. Então existem várias formas de se contratar um arquiteto e de ser assessorado pela neuroarquitetura, né? Tanto comercial quanto residencial.
Então, no caso de contratar para uma reforma, o olhar ele vai ser mais na parte estrutural ou não? O quanto isso namora com a parte do decorador? É a mesma coisa? Como que é? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, né? Mas quando eu contrato um arquiteto para reforma, a gente entrando na neuroarquitetura, então a gente vai chegar nesse lugar, por exemplo, que eu dei de exemplo de como vai ficar a sala, né? E como é a cozinha, se ela vai ser integrada ou não. Aí entra, né? A arquitetura, ela tá totalmente integrada com interiores, né? Então, eu vou trabalhar desde o formato da casa até o mobiliário, né? E qual mobiliário usar, né? Até o formato dele, né? Se é mais arredondado, mais orgânico. E aí você já entra no trabalho de decoração também? Sim. Ah, entendi. Sim. E na assessoria, a assessoria é mais interna, né? Você já tem o seu espaço, então como melhorar, né? O que a gente pode trazer para ele, para fazer essa parte cognitiva, né? Melhor, mais eficaz, né? E então a gente faz um estudo, por exemplo, recentemente veio uma pessoa me procurar, porque ela comprou uma casa e ela queria reformar a casa. E por coincidência, ela tinha acabado de separar e ela ia morar com essa pessoa nessa casa. Então ela já veio chorando para fazer a contratação, né? Já veio com várias questões. E aí nem sequer eu perguntei se ela queria a neuroarquitetura. Eu falei, vamos trabalhar essas duas coisas juntas, né? Então vamos se reconstruir, construir a sua vida, de como você quer daqui para frente. E aí a gente juntas tem feito esse trabalho, né? E foi de uma forma muito, né? A pessoa não me veio procurar pela neuroarquitetura. Ela queria fazer o projeto da casa dela e ela veio com essa questão. Então, juntas a gente está fazendo esse trabalho. Tanto que eu já acabei a parte da decoração, mas eu ainda estou acompanhando nessa questão afetiva e de construção para ela. Então você também faz um trabalho terapêutico com... A gente nunca deixa, né, uma pessoa na mão. Que inclusive você também é terapeuta, né, Thali? Então... Fala um pouquinho então desse complemento do seu trabalho terapêutico. Eu sempre gostei muito, né, de ajudar pessoas, né, e partilhar com pessoas. Então, por conta disso, a arquitetura ela ficava um pouco vazia para mim, né? Tanto que eu quis sair da área justamente por conta disso. Eu não aguentava mais alimentar ego, né? Eu queria ver humanização nisso, de fato, não só beleza, status, né? E então eu quis sair e comecei a permear, né? Comecei a estudar a Ayurveda, né? Que tem essa completude das pessoas como tudo, corpo, mente e alma, né? Sou professora de yoga, fui estudar yoga, né? Entrei no Alegras para autoconhecimento, né? Então eu comecei a permear muito esse caminho, larguei a arquitetura para tentar trabalhar só com isso, mas a arquitetura não me larga. E aí que quando eu descobri a arquitetura, então funcionou bem e eu fiz. Olha que interessante. E eu fiz isso tudo fazer um sentido único, né? Que é olhar pessoas dentro da arquitetura, né? Então você tem esse olhar mais humanizado e integrado, que é o que o Ayurveda me traz muito, né? Que é você fazer esse corpo, mente e alma, né? Então a sua trajetória foi assim, você se torna arquiteta, sua primeira profissão, é isso? Sim. Isso, arquiteta, e em paralelo você estuda autoconhecimento, estuda o Ayurveda, E aí chega um momento da sua vida que você consegue integrar as duas coisas na neuroarquitetura? Exatamente. Uau! Eu sou fascinado por essa habilidade, né? De você unir coisas distintas em um mesmo propósito. E aí dessa forma é que você consegue trazer o humano. Você fala na arquitetura é muito a estética e o status e pouco humano. Explica um pouquinho melhor isso e o porquê que você hoje acredita que a neuroarquitetura é
o movimento mais assertivo para a sua vida e para a vida das pessoas que procuram um trabalho desse. A arquitetura é muito visual, né? Então você olha aquela beleza, você vê o que é tendência, o que está na moda, o que está mais usando, e as pessoas elas acabam sendo compradas por isso, né? É verdade, eu procuro um arquiteto, mas já vou logo com um monte de referências da tendência, do que, né, o que está usando, né? E aí, se você... a palavra muito que é até um contrassenso do personalizado, né? O que está usando? É o que está na moda. E aí vai pro lado oposto do que eu preciso muitas vezes. Exato. E até o personalizado, né? Se você for ver, o personalizado é aquele padrão. É assim, assim ou assim, né? Então, mas aí cadê o indivíduo como um ser único nisso, né? Porque é como um alimento, né? Que é o que eu falo, né? Eu trago muito essa questão da nutrição, porque é como um alimento para você não vai fazer o mesmo efeito que vai fazer para mim, porque o meu biotipo é diferente do teu, né? Então, a sua dinâmica, o seu estilo de vida, né? A maneira com que o seu corpo produz é diferente do meu, né? Então, assim, como que não dá pra falar assim, assim? Então, o que é bom para você de verdade, né? Então, tem que ter esse estudo um olhar mais único para cada ser humano e para cada indivíduo. E isso na sua vida, Thali, você consegue perceber o que te levou para estudar yoga e trazer toda essa bagagem, né, do Ayurveda? O que te levou na sua história de vida? Conta um pouquinho da sua história, né? Que primeiro você vai para arquitetura e aí depois você é chamada para uma outra área. Conta um pouquinho como que foi esse conduzir, né, nessas duas áreas profissionais para hoje a gente entender a beleza que é essa integração. Eu entrei na arquitetura e aí eu sempre quis trabalhar com a área de restauro, né? Por quê? De onde que veio? Antigas, de onde que veio isso? Eu quero ir lá, sabe como eu sou, né? Eu já gosto, agora é a minha vez de investigar um pouquinho mais a fundo. Eu gosto muito da história, né? Eu gosto muito dos prédios antigos. Me traz uma vida, né? Uma vida muito presente que está sendo esquecida, né? Destruída. E aí eu sempre gostei, né? De frequentar lugares históricos em São Paulo. E quando que você percebe isso em você? Que isso é importante? Na faculdade, né? Na própria faculdade. Na faculdade eu adorava, né? Visitar o centro e visitar as construções antigas. E toda vez que eu via uma casa antiga sendo demolida, eu ficava arrasada, né? Uhum. Então eu frequentei muito e permeei muito por isso. Só que eu acabei caindo nas construções, né, de construtoras, onde demoliam esses lugares, por conta do financeiro mesmo, né? Eu precisava pagar a faculdade. Então era onde eu caí ali e por ali fiquei, né? Mas eu lembro que numa das últimas empresas que eu trabalhei, que foi quando eu quis, né, a partir disso eu decidi largar tudo, numa das últimas empresas que eu trabalhei, eu entrei ali e vi uma jabuticabeira de 100 anos e ela ia ser demolida. E aí tinha ninho de vários bichinhos e eu saí de lá chorando. Eu falei, não, eu quero demolir casas para construir árvores e não o contrário, né? Eu saí de lá arrasada. E aí eu me via cada vez mais contra o meu propósito de vida, né? E aí eu passei por uma parte pessoal muito forte, né? Me vi num lugar meio perdido, assim, tanto no trabalho quanto na minha vida mesmo. E aí eu encontrei o Alegras, né? Aí eu entrei, comecei a buscar esse autoconhecimento e a partir daí as coisas iam vindo, né? As coisas vinham pra mim. Então eu fui procurar pra fazer yoga porque eu queria ajudar minha madrasta, que ela quebrou o pé, e eu falei, nossa, se ela precisar de uma ajuda, pelo menos eu sou professora, eu vou poder dar aula. Aí entrei num curso do Ayurveda. E aí, de repente, ganhei a barra de Axis, né? Uma amiga minha foi lá, me deu o curso em troca do Feng Shui, que eu já estava estudando Feng Shui. E aí, eu não sei, a vida foi
me presenteando Então, nesse lugar. Então quer dizer que quando você entra para estudar autoconhecimento no Alegras, você ainda não tinha a yoga, isso veio depois, como que foi? Não, eu já fazia aula de yoga, já estava... Mas não de forma profissional. Mas não de forma profissional. Entendi. Então já que você entrou nesse assunto, deixa eu servir o chazinho pra gente. Servi um chazinho laranja, olha que cor maravilhosa. Enquanto eu sirvo, olha que bacana, eu gostaria que você lesse pra gente a dica da carta cromática. Vê se dá pra ler. O que é a energia dessa cor vai trazer ou está trazendo para a nossa entrevista, Thali? Coragem e determinação. Os obstáculos não podem te parar. Muito bem. Muito bom. Desenvolva, persistir em realizar desejos. Inovação com criatividade. Muito bom. Essa é a dica do chá cromático aqui, então, ó, por favor. Esse cheiro. Olha aí, Olha. mais uma vertente da neuroarquitetura, né? O cheiro também, ele traz muito a harmonia desse lugar, a iluminação, mais o cheiro. Isso tudo acolhe demais. Esse café é muito maravilhoso. Muito gostoso. Aqui pra vocês ficarem mais à vontade. Nossa, Isso aí, muito obrigado. Do chá tá espetacular. tá uma delícia. Gostaram? É um dos meus chás favoritos, o laranja. Olha, sente esse aroma. Deixa eu... Toda vez para tomar um chá, quando você sente essas ervas no corpo, olha. E eu, com a cromoterapia, de propósito, escolhi o chá laranja, né? Para a nossa conversa aqui. Eu gosto de trabalhar muito essa energia do laranja, que é uma cor quente, quando a gente fala de ambiente. É uma cor que ela é uma cor estimulante, né? Então, pra gente... Saúde. Desculpa. Saiu, né? Senti o cheiro dos chás. Corta isso. Não vai cortar, não. Ai, meu Deus do céu. Então é isso. Uma energia bacana. E você estava falando, então, que você começa o seu estudo de autoconhecimento aqui no Alegras. E aí, né, é uma característica, inclusive, do processo, né? As coisas começam a acontecer, né? Quando a gente começa a entrar em contato com o que é importante, até dando uma deixa para explicar um pouquinho melhor isso, que é bem legal, né? Poxa, quando a gente está perdido na vida, né? Tá nos nossos processos, a gente tá com o foco disperso. E nós estamos dando importância para tudo. Por quê? Porque nós não sabemos exatamente o que é mais importante do que o que, né? E eu acabo dando muita importância para tudo. E quando eu começo um processo de autoconhecimento, eu começo a entender o que é importante e o que não é importante. E é por esse motivo simples, né? Quando você começa a dar importância, que no seu caso, né, você vê que é uma questão mais de ter um olhar mais pro natural, da natureza. É como se você começasse a dar foco nisso e a prestar atenção nisso que é importante para você, as coisas começam naturalmente a fluir na sua vida. Exatamente. E aí, então, começou a acontecer de você fazer a profissionalização das terapias. Você se tornou professora de yoga. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Começou, né, que as coisas, eu comecei a olhar mais para mim, para o meu processo, né, essa questão com relação à casa, à moradia, eu acho que eu já tinha inconscientemente, né, então eu comecei a entender conscientemente, né, essa questão em relação à casa, em relação a mim, a entender
como que eu funcionava, né? A entender o que me impulsionava e o que me travava, né? Eu comecei a ter uma consciência melhor de como eu agia perante ao externo, né? E como que isso reverberava internamente. E aí, conforme foi passando, né, os processos, eram caixinhas, né, que eu sempre falava em aula, eram caixinhas que iam se abrindo, assim, e as coisas aconteciam, né? Então, é, eu comecei a fazer o Ayurveda, aí o Ayurveda me conectou ainda mais com essa questão da natureza natural que eu já sou, né, que eu já gostava, que eu já era, então eu comecei a viver mais isso, o ambiente como a pessoa como sendo única, comecei a abusar mais das ervas e das coisas naturais, comecei a consumir menos, e aí isso acabou me trazendo também um pouco mais de consciência na questão do lixo, do meio ambiente, e aí eu fui percorrendo, né? Uma coisa ia abrindo para outra. E olha, eu tenho a experiência do processo da Thalia é muito bacana, muito por conta disso, né? Ela faz uma imersão em si e começa a despertar essa consciência. De repente, você começa a olhar para várias coisas, inclusive para o meio ambiente e tal, e você se entrega de cabeça, né? Não é aquela coisa, ai, comecei a pensar mais nisso. Não, né? Começa a fazer. Começa a fazer. Então, né, até um convite para você conhecer melhor a Thalita, entrar na vida da Thalita e entrar também um pouco nessa experiência imersiva. Como que é o seu dia a dia com relação a essas coisas que você foi despertando a consciência, Thali? Meu dia a dia começou a ser voltado para isso, né? Então eu já acordava fazendo meu Dinacharya, que é um ritualzinho de higiene pessoal e integração também do Ayurveda. Então eu comecei a consumir as ervas, eu já além de entender o meu processo aqui, né? Eu também já conseguia entender como que o meio ambiente relacionava com isso, né? A estação do ano, os horários, né? Porque a gente tem um horário que cada um, né, tá mais ativo. Então eu já comecei a entender qual era o horário melhor para eu fazer alguma atividade, o horário melhor, o horário que eu estava mais ativa, o horário que eu estava menos ativa, porque aí eu comecei a entender também, conforme o Ayurveda, que é bem complexo, acho que eu não vou entrar aqui, mas eu comecei a entender também como que funcionava o meu corpo físico, né? E biológico. E aí, a partir disso, eu também já entendia quais eram as ervas melhores para mim, né? Então, conforme o meu processo do Alegras, o que eu vivia aqui, eu já consumia a erva ou a essência, eu já fazia uma composição, inclusive durante o curso, né? Eu fiz um ano do Ayurveda, então eu ainda fazia os meus tratamentos com erva lá. E aí foi uma associação perfeita, né? Porque aqui eu trabalhava a mente, lá eu trabalhava o corpo totalmente, né? Então foi muito mágico, assim, pra mim. E aí depois disso eu liguei a yoga, que eu falei, vamos dar aula de yoga, vamos ser professora, porque o Ayurveda, né, na massagem, nas terapias ayurvédicas, eu já usava muito os asanas, que são as posturas de yoga, para fazer a terapia. Então eu falei, vou complementar, né? Então aí eu fui estudar yoga. Depois fui estudar yoga para criança. E, e aí eu comecei a estudar, só estudar, né? Querer conhecer cada vez mais. Poxa, e integrar a arquitetura com isso. Porque era o maior desafio que eu trazia, né? Eu falei, como que eu vou juntar arquitetura com tudo isso que eu tô fazendo, né? E aí a gente passou por esse processo. Que legal. E eu não sei o quanto dá pra você ter a dimensão do que é isso, vendo ela falar. Talvez eu também não tinha dimensão até um dia ir até a casa dela, né? Fui um dia na casa dela e é essa experiência imersiva mesmo que eu tô falando, né? Por quê? Porque já começa pela arquitetura, né? Já você vê que tudo, né? Cada cantinho foi pensado, né? A arandela, né?
propositalmente pensado, um espaço para a filha, né, a Mel, que tem hoje quantos anos? 8. 8 anos, né? Um espaço para ela poder desenvolver a criatividade dela. A questão da cozinha integrada com a sala. Eu achei tão interessante aquilo, né? Tudo exatamente pensado. E aí agora você explicando que teve todo um estudo, toda uma imersão também de autoconhecimento, aí você passa a entender, né? Eu via na geladeira dela escrito as frutas da época. Em casa a gente tenta ter esse hábito, né? Olha, que é interessante, que não é comum, né? Às vezes você ouve falar, vamos consumir a fruta da época, mas é diferente você entrar na casa de uma pessoa e tá lá escrito, ó, essas frutas que nós vamos consumir esse mês. Eu achei espetacular, Thalia. Achei incrível. E por isso, inclusive, que você tá aqui conversando comigo sobre isso, porque é muito potencial que a gente tem para desenvolver, né? A gente acaba vivendo a nossa vida de forma muito aleatória, no estímulo-resposta, né? Sim. Acontece alguma coisa, eu respondo, eu faço, mas dificilmente você entra nesse modo operante de criar a sua realidade, criar a realidade que você quer. E eu acredito muito que a neuroarquitetura, ela é isso, né? Ela te traz uma experiência mesmo, não é só a arquitetura, ela é uma vivência, né? Você vive a arquitetura, não só habita, né? Você vive. E eu acho que sem querer eu acabo trazendo isso mesmo com o que eu trago, tanto que na minha casa é tudo escrito mesmo, eu escrevo na geladeira, escrevo nas paredes, porque eu acho que fica mais fácil. Porque senão, se eu não tenho ali para lembrar quais são as frutas da época, eu vou chegar na feira nesse mês e vou ver, ai, nossa, eu quero comer isso, e eu vou esquecer. Mas eu olho todo dia para aquele alimento. Então isso me ajuda a me conectar com o meu propósito. Porque um pouquinho que a gente faz de cada coisa, né, olhando para o meio ambiente, ou pensando numa consciência, né, melhor das plantações, eu acho que um pouquinho que a gente faz já muda tanto, até mesmo para essa conexão de consciência, de fazer consciente. Porque se eu quiser comer uma fruta que não é da época, eu vou estar consciente que eu vou estar estimulando algo que eu sou contra, né? Que isso eu aprendi muito com você no curso. Então eu posso consumir. Não é porque não está na geladeira que eu não vou comprar, mas eu vou comprar consciente de que está sendo fora do meu propósito. Porque a minha ideia é o quê? É eu manter esse cultivo que era lá atrás. A gente tinha as frutas da época, né? Não era tudo disponível o tempo todo, né? Então a gente sabia esperar. E quando eu tive a Mel, eu falava assim, eu preciso trazer um pouco desse conhecimento para ela. Né, morando num apartamento, eu cresci num sítio carregando minhoca, né? Eu falei, eu preciso ter alguma coisa que eu possa mostrar para ela, né? Como que é essa natureza? Então eu quis ter uma composteira no apartamento, né? Criava minhocas lá, ensinava ela a trocar. Comecei a ter as plantas, as frutíferas que ela gosta, para ela entender que para ela comer ela tem que plantar, ela tem que cuidar e que nem vai vir muito. Então porque eles têm fácil acesso a tudo. Então eu falei, em uma pequena escala, numa pequena proporção, eu tenho que passar para ela, né? Porque hoje eles não sabem nem o que é comercial na televisão, né? É tudo imediato. Eu falei, alguma coisa que eu vou ter que ensinar. E aí eu quis trazer um pouco dessa minha natureza para ela, por mais que ela talvez ainda não tenha essa percepção, né? Pela idade dela, é algo que tá no ambiente dela. Então, inconscientemente, neurologicamente, isso ela tá absorvendo o tempo todo, né? E pode ser um ensinamento aí para o futuro. Perfeito. E você falando do Alegras, né? Isso a gente trabalha muito aqui na escola, a questão do propósito de vida. Uhum. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Como que foi? Você já deu até alguma ideia disso, mas como que foi a descoberta desse propósito? Você tinha ideia exatamente de que seria isso? Fala um pouquinho do seu propósito e como que é essa descoberta, né? Ela é uma descoberta fácil, não é? Como que foi para você essa experiência, Thalia? Foi uma descoberta nova, né? Porque eu falei, uma descoberta que eu falei, nossa, nunca parei para pensar em algo assim,
né? Primeiramente, você conseguiria resumir o seu propósito de vida em algumas palavras para a gente ter uma experiência um pouquinho mais prática com a... Meu propósito de vida era... Eu queria juntar a arquitetura com alguma coisa, né? Eu não Sim. sabia o que... Porque aí eu tinha assim, ou eu vou pro Ayurveda, né? Que é cuidar das pessoas, ou eu vou para arquitetura. E aí eu fiz inclusive dois caminhos, né? O plano A e o plano B. Eu falei, bom, algum desses chega em algum lugar, né? Se nada der certo aqui. E aí, no meio do caminho, fui permeando, né? Então foi bem engraçado. Dois propósitos, só que eles se complementaram de alguma forma. E aí, na questão do Ayurveda, esse olhar, né, de cuidar das pessoas, de trazer essa imersão, de tirar as pessoas do seu dia a dia, daquela rotina, Da tirar roleta do rato, como que a você gente fala. tirar elas desse lugar e ter uma percepção um pouco mais afastada, né? Tendo esse contato com a natureza, essa energia da terra, da vida, que a gente se perde com o dia a dia, né? Com horários, né? Então, tirar isso, né, dela e ela ter essa vivência com o alimento, com a arquitetura, com o espaço, né? Então, um sítio, uma casa, um lugar, né, que ela tenha uma alimentação, que ela tenha um abrigo diferente, que ela tenha contato com outras pessoas, né, e que ela tenha esse cuidado com o corpo também. Então esse Legal. era um caminho, né? E o outro a questão da arquitetura. E aí, por fim, eu tenho trabalhado a arquitetura com tudo isso, né? Já faço em mim, né? Então, comigo, na minha casa, eu vivo assim. Mas agora o meu foco que eu sempre tive era partilhar um pouco, né? Então eu sempre converso e partilho, pega uma receita, pega não sei o quê. E aí, às vezes eu falo com as pessoas, quando eu te conheci você me deu uma planta. Eu falei, nossa, jura que eu fiz isso? Né? Eu nem lembro, é tão parte de mim que eu vou partilhando desses pequenos conhecimentos que eu tenho, né? Pra ver o que é um propósito, né? E o que Partilhar. eu acho bacana, porque quando a gente fala de propósito, a gente pensa, meu propósito é uma coisa definida exatamente, né? E pode até você conseguir eventualmente definir, mas quando a gente fala de propósito, eu gosto de falar de senso de propósito, né? De sentido de vida, mais do que propósito, tal, de senso de propósito. O que é um senso de propósito? É um senso de direção. Né? E aí o processo da Thalia é legal, por quê? Poxa, eu tenho arquitetura, e aí eu tenho essas terapias da Ayurveda, que conecta demais com a natureza, e eu tenho esse propósito, né, de tirar essa pessoa da roleta do rato, integrar ela com a natureza. O que eu faço com isso? Né? Então o seu processo ele é bacana porque mostra que nem sempre essa resposta ela é óbvia, e fácil, porém a necessidade de você estar se estudando e se experimentando, porque nisso aos poucos vem, né, a neuroarquitetura. Que a neuroarquitetura apareceu para você, né? Você não Apareceu. conhecia também ou ouviu falar, Ouvi. aí de repente apareceu e falou, nossa, eu posso trazer a minha profissão para o meu propósito. Ou, ao contrário, eu posso trazer o meu propósito para a minha profissão. Isso que eu acho que é o mais divertido da parte do autoconhecimento, né? Foi isso mesmo? Foi. Né? A neuroarquitetura apareceu, eu lembro que em Eu uma queria das dar um aulas... nome, né? Eu queria um nome. Eu falei, nossa, eu tenho que achar um nome. Algo. E não tem, né? Não tem nome. Porque funciona diferente para cada pessoa, né? E aí, quando eu descobri a neuroarquitetura, foi um uau! Ou seja, você já gostaria de ser uma neuroarquiteta sem saber que existia o termo. Por quê? Porque você já trazia essa expertise e tudo, né? Essa vontade de unir as duas coisas. E aí quando eu descobro, nossa, existe um estudo sobre isso. Eu lembro que você veio na aula radiante. Descobri, gente, eu não acredito. Né? Eu tenho muito carinho pelo seu processo por causa disso, né? Porque essa paciência de lapidar e aí encontrar formas de direcionar o propósito de vida. É, Isso é muito legal, foi Thali.
Foi fantástico. E é uma construção diária, assim. E eu fico muito contente quando vem clientes abertos, né? Ou, de repente, precisando disso que eu consiga ajudar. Porque é o que vale pra mim, né? É o que vale do meu trabalho. Não só desenhar, né? É desenhar com um propósito. E eu já puxo agora a conversa para um lado que eu estudo, que é a metafísica, que você já mencionou. E eu também estudo essa questão da metafísica da casa, né? Então, só uma breve introdução de metafísica, para você que nunca ouviu falar. Metafísica é o que estuda as causas emocionais de tudo que acontece na vida da pessoa. Então, quando a gente fala de metafísica direcionado à casa, nós estamos falando de posturas emocionais que interferem no ambiente da casa. Então, no olhar metafísico, não é por acaso que a sua casa, né, tá com rachadura, que ela apresenta algumas avarias, tem algumas questões, algumas posturas nos moradores lá que vão interferir nessa parte. E aí o olhar metafísico sobre isso é sempre isso, né? Nossa, no quarto sempre acontece infiltração. Na cozinha sempre aparece não sei o quê. Enfim, aí a gente vai analisando. E fazendo um trabalho em conjunto, né, que a gente já vem amadurecendo há um tempo, é um dos objetivos que estão aí na minha lista, né? Mas assim, como que a gente pode agora, até para começar a dar umas dicas para a nossa audiência de como pensar o ambiente de casa, né? Pegando esse conceito da neuroarquitetura, ou que você traz muito no seu propósito, que é de a pessoa se sentir acolhida pela casa dela, né? Então, pegando esse conceito agora, unindo com o que eu conheço de metafísica, cada ambiente tem um significado, né? Sim. E também não é por acaso que você gosta de determinados ambientes ao invés de outros, né? Então vamos falar um pouco então da sala, né? Como que é na visão da neuroarquitetura a sala? A sala, como na visão da metafísica, né? É o espaço que você recebe as pessoas, né? É a vida social ali, né? Como que ela tá, né? É mais ou menos assim. Então, na neuroarquitetura você estuda com isso também, né? Existem exercícios que a gente faz na neuroarquitetura que a pessoa ela vai mentalizando a casa e aí eu vou anotando tudo o que ela fala para entender qual é a percepção. Então, qual é o ambiente que ela fala, o ambiente que ela deixa de falar, as sensações, se ela fala do olfato, se ela fala de iluminação, se ela fala de textura. E aí a gente começa a entrar na neuroarquitetura nesse sentido, né? E a metafísica, que foi um dos temas que eu aprendi, né, aqui no curso, então me ajuda muito a compor, porque me dá um olhar mais... Eu consegui trazer isso para minha profissão, né? E dá mesmo para saber como que a pessoa olhando só para a casa dela? Dá. Por exemplo, uma cliente que eu fui atender agora, né? E aí eu vi que a casa dela era pequena, né? Não tinha muito espaço para sala. Aí eu falei assim, bom, como ela é jovem, eu vou fazer alguma coisa com o projeto, porque é jovem, vai querer receber pessoas, solteira. Então, fui criar uma sala, um living que ela pudesse receber várias pessoas. Aí ela olhou e falou, não, eu acho que eu queria um sofá menor. Eu acho que eu não queria, não, eu acho que a sala assim tá muito grande para mim. Talvez eu queria um lugar assim na cozinha. E aí pela metafísica eu já saquei na hora que ela não tem uma vida social. Ela não gosta muito de vidas sociais. O negócio dela é mais a cozinha. Já é um lugar mais familiar, né, que ela tem. Então eu já entendi, né, já entendi muito do perfil dela só com algumas observações que ela falou usando a metafísica, né, da casa. Que fantástico, né? Então, já que ela foi para a cozinha, você mesmo disse, né, esse é um ambiente familiar.
é um ambiente que quem vai para a cozinha? Pessoas de casa, geralmente. Sim. E aí, como que é o perfil? Você chega à arquitetura do ambiente, é uma cozinha ampla, que tem bastante cadeira, tem bastante espaço. Como que é, né? O que dá para conhecer um pouco da pessoa antes mesmo dela abrir a boca? Então, porque aí já dá para ver o perfil dela, né? Eu já olhei, já vi qual que era o biotipo, e aí pela Ayurveda eu já classifiquei, né, mais ou menos como que funciona, então eu já entendo um pouco da personalidade dela a partir daí. Aí pela metafísica, eu já entendi que quem vai são mais a família, já percebi que ela não é de cozinhar muito, então aí a partir daí a gente já entende que não precisa ter muito espaço para sentar, não precisa ter uma mesa muito grande, é um balcão para apoiar, receber poucas pessoas, né? E que ela vai ficar a maior parte do tempo na cozinha ou então fazendo uma leitura. Aí eu comecei a permear a questão dos quartos, né? E aí eu entendi que ela é uma pessoa que gosta muito de guardar memórias e momentos. Como que você percebeu isso? Isso mesmo antes dela abrir a boca? Ai, que legal. Eu sou fascinado por essas leituras, né? Por essa percepção. Estilo Sherlock Holmes, né? De você entrar no ambiente e perceber, e traz muita informação, Muito. né? Claro. Às vezes você entra em casa das pessoas e você já consegue até identificar a questão emocional dela. Por exemplo, eu recebi uma arquiteta na minha casa essa semana, que ela precisava de ajuda num projeto. E aí ela ficou lá comigo e tal, e aí ela começou a conversar do banheiro dela que estava tendo infiltração. Aí na hora eu falei, como é que você está lidando com as suas emoções? E era o banheiro da suíte, né? As suas emoções ainda afetivas, né? Na sua intimidade, como que tá? Ela... Nossa, eu tava falando isso esses dias. Então, a pessoa traz um dado da metafísica da casa, ou você entra, você já começa a ter uma percepção ampla, né? E aí eu começo a juntar as coisas que eu aprendi aqui no Alegras, o que eu aprendi no Ayurveda, o biotipo, porque você já consegue até ver, né, a longa distância, né? Então, eu consigo, pelo Ayurveda também, prever aquilo que o corpo daquela pessoa vai pedir daqui a alguns anos. Porque para cada biotipo já tem uma patologia do corpo, onde o teu corpo tem mais predisposição a adoecer, para cada biotipo. Nossa, olha então como eu já é profundo consigo o trabalho, ter esse né? olhar para a gente poder ter uma longevidade de vida e ver aonde a gente tem que trabalhar mais, né? Se a pessoa ela precisa ter mais movimentos, então como que vai ser a arquitetura para ela, né? Então eu já vou conseguir até prever isso, para ela ter uma longevidade melhor dentro dessa casa. Que maravilha. E também no emocional, né? Porque aí a gente vai na metafísica de olhar cada cômodo e cada ambiente. E se olhar também, eu percebo na minha casa, né? Sempre o que eu movimento é mais a sala e cozinha, né? Você vai ver a minha casa, a sala é onde tem aquela luz, que é onde eu recebo as pessoas, eu adoro receber pessoas. Né? A cozinha, que é a minha farmácia, que eu vivo fazendo as minhas magias ali. Tem muita informação, isso é papo pra gente, ó, já tô até marcando aqui outros assuntos pra gente explorar. A metafísica da casa junto com a neuroarquitetura é um assunto para um podcast inteiro, até mais de um, até né? mais. Dá pra falar também do Ayurveda, que você tem também uma experiência, do Yoga, ó. Você vai ser cadeira cativa aqui no Alegras Café Cast. Então, pra finalizar, Thali, fala um pouquinho como que a pessoa pode te encontrar, né? E que momento de vida que ela está passando que ela pode pensar num neuroarquiteto, porque isso ela nem vai pensar, porque geralmente a gente nem conhece, né? Às vezes você conhece alguém que está passando por uma determinada situação que você pode indicar um neuroarquiteto. Então fala um pouquinho e dá os seus contatos para a pessoa chegar até você. As pessoas podem me encontrar aqui no Alegras Café, que eu adoro esse lugar. Não saio daqui, nem para terminar o curso. Pode me encontrar aqui no Alegras Café, pode me encontrar nas redes sociais. Para buscar a neuroarquitetura, eu acho que é um movimento bem legal, que inclusive, né, a gente pode trabalhar junto nisso, que é com a metafísica da casa, porque às vezes, conscientemente, né, dependendo de como a pessoa tá,
não tem energia, né? É difícil esse primeiro passo, né? Então você vai mexendo na metafísica mesmo da casa, mexendo nas suas gavetas, né? Nas suas peças íntimas, mexendo nos seus sapatos, né? Avaliando tudo aquilo que você tem para ver aquilo que você pode. São pequenos movimentos, né? Que já fazem, já é um caminho, né? Já faz uma diferença. E aí eu consigo, né, orientar e ajudar nesse processo, em como começar, o que é o melhor, né, as coisas que a gente pode mudar para a pessoa ver mais efeito, porque aí é essa troca, né, conforme ela muda o espaço, ela se muda, conforme ela se muda, ela vai mudar o espaço. E assim a gente vai seguindo com mais consciência, com mais alegria, com uma vida mais leve, porque a vida tá aí, um eterno movimento, né? O que a gente pode fazer, né? Como ela pode ser melhor, mais leve, como a gente pode viver de uma forma mais harmoniosa dentro de tudo que vem para nós, né? Legal, Então eu muito acho bom. que isso é o mais importante. E você tem Instagram? Quer Tenho, deixar? tenho. Meu Instagram é Arquiveto, Arquiveto com 2 T's. E do seu do meu sobrenome, que eu não sobrenome, soube pronunciar no começo, como que é? Chioveto. Chioveto. E eu tenho também o meu pessoal, que é Thalita, com THA no final, .tto. Legal, vou deixar também o contatinho dela na descrição do vídeo aí. Espero muito que vocês tenham gostado do papo. Uma dica final, Thali, pra nossa audiência sair daqui pensando na neuroarquitetura. Olhe para a casa dela. É isso aí. Chegue na sua casa, feche os olhos, perceba-se e perceba o seu ambiente. Sinta em cada cômodo, aquele cômodo que você não vai muito, aquilo que te incomoda há muito tempo e você está passando batido, não deixa pra lá, finge que não viu. Observe cada cômodo da sua casa. Feche os olhos, mentaliza. Depois abra, passa e perceba-se em cada ambiente, as sensações que aquele ambiente te traz e as sensações que você gostaria que ele te trouxesse. Eu acho que isso é um ótimo caminho e uma dica para começar. Muito bem, muito bem. Gratidão, muito obrigado, Thali. Obrigada. Que bom, obrigado por ter aceito o convite. E para você que gostou, não deixe de conferir os outros episódios que estão maravilhosos. E até a próxima conversa. Até. Estamos juntos infinito.